Vamos para a palavra, igreja? Vamos abrir a nossa Bíblia em Tiago. Tiago 4. Assim que você encontrar, se você pode se colocar em pé. Hoje culto de ceia, 5 de junho de 2022. Igreja Batista Ágape em Indaiatuba. Tiago 4, a partir do verso 1. Essa palavra realmente, ela invade o seu coração, a sua mente, para a honra e glória do Senhor. Eu vou ler Tiago 4, a partir do verso 1, igreja. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? Eu vou repetir. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm. Matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Gente infiel. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, igreja, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Por fim, irmãos, verso 11, não falem mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga como a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas é juiz. Um só é legislador e juiz. Um só é legislador e juiz. Aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Pai, em nome de Jesus, Deus, que privilégio ouvir a sua palavra. Que privilégio, Pai, ouvir do Espírito Santo do Senhor a sua palavra, porque é a sua palavra. Que o Senhor fale conosco. Que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, faça com que essa palavra ela saia do entendimento e caia no nosso coração, para frutificar. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Vamos nos assentar, igreja? Se você pode deixar a carta de Tiago aberta no capítulo 4. Eu durante a semana, e os irmãos sabem, que eu converso muito com Deus, você não deve ser diferente. E a pergunta que eu fiz hoje para Deus, durante essa semana, foi: o que o Senhor representa na minha vida? E eu repasso essa pergunta para você: o que Deus representa na sua vida? O que Deus, Ele representa na sua vida? Qual o grau de intimidade que você tem com Deus? Onde Deus se encaixa na sua vida? Quando você lembra de Deus?
Em que situação você lembra de Deus? E eu começo essa mensagem, e o que me veio à mente foi uma pequena história, foi um pequeno paralelo que se faz com um avião. Qual é a proximidade que você tem de Deus, considerando que o avião está no ar? Ela é próxima ou ela é longínqua? Quando eu olho para Deus como um avião no céu, ela é próxima ou longe? Ela é longe. Você sabe que Ele existe, mas Ele está muito longe. É como se Deus quase não existisse. Mas quando esse avião está no aeroporto, e você olha aquele avião, ele é o quê? Ele é grande. Ele é imenso. E o paralelo que eu tracei foi que o aeroporto representa a igreja. Massacrada, humilhada, despojada, a igreja realmente vem sendo atacada, mas aqui é o lugar de bênção, aqui é o lugar do Espírito Santo, aqui é o lugar de Deus. Sim ou não? Quer você queira, quer você não queira. Então o lugar para você encontrar a Deus é na igreja. Se for aqui, tudo bem, se não for outra igreja, não tem problema. Então, o que Deus pede para a gente refletir hoje, em nome de Jesus, é o seguinte: quando é que eu pego esse avião chamado Deus? Só quando eu preciso viajar? Só quando eu preciso trabalhar? Só quando eu preciso me divertir? Quando é que eu vou para o aeroporto? Quando eu estou precisando de um bom emprego? Quando eu estou precisando de um carro novo? Aí eu vou para o aeroporto, pego o avião, aí desço, consegui um emprego, joia. Aí eu só começo a ver o avião de onde? Lá de cima. Aí quando eu perco o emprego, eu volto no aeroporto. Aí eu pego o avião de novo. Por quê? Porque ele está sempre lá, porque Deus não muda. Isso eu estou falando, igreja, para mim, tá? Vocês sabem, as pessoas que vêm aqui sabem, que a mensagem ela vem para mim primeiro. Quando é que eu me relaciono com Deus? Quando é que eu peço oração? Quando é que eu venho aqui participar de uma ceia? Quando venho? Porque a ceia ela vem perdendo o seu valor. Alguns anos atrás, o culto de ceia era o mais povoado. Senhor? Vai se perdendo. E Cristo, Ele está aqui. O avião está aqui, igreja. Cristo não muda. E as pessoas mais próximas de mim sabem o quanto eu fico triste quando o culto de ceia é vazio. Porque é a grande oportunidade de nós cumprirmos o quê? Um memorial. De nós estarmos e sentarmos à mesa de Cristo. E esse texto de Tiago, irmão de Jesus Cristo, ele escreve aqui 2 pontos absolutamente importantes. O primeiro ponto importante é: qual o grau de amizade que você tem com o mundo? Qual o grau de amizade que você tem com o mundo? Porque quando maior a sua amizade com o mundo, maior vai ser o quê? As contendas que você tem. Contendas no trabalho, com o seu cônjuge, na igreja, que não é lugar de contenda, mas infelizmente em alguns lugares há. Então, Tiago, irmão de Jesus Cristo, ele vem nos dizer também o seguinte: não julgue os outros. Cuidado com a maledicência, que é outro fator absolutamente importante, que nós crentes, às vezes cismamos de intensificar o quê? A nossa maledicência. E aqui Tiago, ele pergunta de onde procedem as brigas.
De onde procedem os desentendimentos, senão pelos prazeres que estão em conflito dentro de você? Porque tudo que está em conflito dentro de você, você tem que prestar atenção. E quando eu falo você, o Espírito Santo falou primeiro para quem? Para mim. Porque quando há um conflito em mim, quando há alguma dúvida, eu estou a um passo de pecar. E quando eu peco, eu estou próximo da morte espiritual. Quando é que nós não conseguimos nos livrar? Quando eu vou para o verso 2 de Tiago, se você, por favor, puder acompanhar comigo na sua Bíblia, o que esse conflito gera nas nossas vidas? O que é gerado na minha vida e na sua vida? Vocês cobiçam, igreja, e nada tem. Matam e sentem inveja, mas não podem o quê? Obter nada. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm porque não pedem. Quando o avião está distante, é quando menos pedimos. Porque quando o avião está distante, eu estou saciado, eu estou bem, eu não preciso do avião. Eu estou com um bom emprego, o meu relacionamento vai bem, eu de vez em quando dou uma passadinha na igreja, afinal de contas o pastor tem que orar por mim. Mas cuidado com a distância que você se encontra de Deus. Ela é perigosa. Ela é muito perigosa. Cuidado quando o avião se distancia muito. Porque parece que está tudo jóia. Eu quando volto lá, o pastor olha, está tudo certo. Eu sempre consigo com Deus o que eu quero. Afinal de contas, Ele é Deus. O pastor não fala que Ele é Deus? A palavra diz que Ele é Deus. Porém, pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjar em seus prazeres. E eu venho aprendendo, e aprendi algumas coisas, dentre elas, que não é só Deus que dá, o diabo também dá. Eu sei porque eu andei no candomblé e na Umbanda durante 30 anos. E o diabo já me deu muita coisa. Muita coisa. Ele só não me destruiu pela misericórdia de Deus. Quem já andou no candomblé sabe o que eu estou falando. Ele dá coisa, irmão? Se você pedir mal, você está pedindo para o diabo, você não está pedindo para Deus. E Ele dá. Ele te oferece. Então, amados, a única certeza que eu tenho pedindo mal, é que um dia o diabo te dá conta. E quando ele te der a conta, você não está vendo nem mais o avião. Então é extremamente responsável, é extremamente prudente, filho, a gente olhar para o avião, mas quanto mais próximo ele estiver da gente, melhor. Tiago, aqui o irmão de Jesus Cristo, ele está se dirigindo aos judeus que se converteram ao cristianismo. Ele no verso 4, no verso 5 diz aqui, gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Vocês não sabem disso? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Vocês não estão sabendo disso? Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúmes, porque nós anseia o Espírito que Ele faz habitar entre nós, é com ciúmes. A infidelidade aqui, sabe o que é a infidelidade? É exatamente essa que você está pensando. O profeta Jeremias, ele já considerava o povo judeu como noiva.
Quando Jesus Cristo diz, quando o noivo diz que ele está preparando a noiva, isso não é uma novidade do Novo Testamento. Isso já é o quê? No Antigo Testamento, Deus, ele considera e sempre considerou o povo de Israel como o quê? Como a noiva. Jeremias sempre falou isso. Oh, Israel, eu lembro de você quando você era jovem, eu lembro de você como você era uma esposa, uma noiva. Um dos momentos mais lindos de uma mulher é quando ela se veste do quê? De noiva, quando ela é a noiva. Mas o que Tiago está falando aqui é: noiva é infiel, você é infiel, você é adúltera. Tiago está dizendo aqui para o seu povo o quanto egoísta está sendo o quê? O comportamento do mundo. Esse mundo que é o quê? O povo de Deus. Porque o que Deus quer, filho, da minha vida e da sua vida, o que Deus quer com todos é que nós tenhamos o quê? Uma aliança inabalável com Ele. Para ele, o avião, ele está sempre grande. E o que o Espírito Santo está nos dizendo hoje, ele na verdade, ele veio aqui aguçar hoje a nossa mente. Amém ou não? Ele veio fazer você pensar sobre o que está acontecendo na sua vida, mediante o quê? O seu relacionamento com Deus. Ele só veio hoje fazer isso, porque Deus deseja o quê? Que nós tenhamos compromisso com Ele. Sim ou não? É compromisso, igreja. O que Deus quer é que eu e você nos relacione de uma forma o quê? Sincera e honesta com Ele. O que Ele busca, às vezes, da minha vida e da sua vida, é que a gente o veja sempre no aeroporto, sempre na igreja, orando, buscando e clamando. Seja a situação que nós nos encontrarmos. É dessa forma que quando você vai para o verso 6, ele diz: mas Ele nos dá cada vez mais graça, por isso Deus resiste aos soberbos, mas dá graça ao quê? Aos humildes. Porque o que Deus quer é que nós sejamos o quê, igreja? Humildes, sinceros. Nós cantamos aqui que Deus quer que nós sejamos o quê? Como crianças. Que a gente se assujeite a Deus. Que a gente obedeça a Deus, que a gente se aproxime a Deus. A mensagem de hoje ela é simples. Porque a gente insiste durante a semana de quê, igreja? De se afastar pelos nossos compromissos. E aí a gente vai se aproximando cada vez do lado contrário. Hoje nós estamos estudando o quarteto do mal na igreja, que está lá em Apocalipse. O quanto é vulnerável eu e você quando estamos o quê? Longe de Deus. Mas Jesus Cristo, quando nos traz até a igreja dele, Ele quer que eu e você o quê? Comece a limpar as nossas mãos. Amém, irmão? O que Jesus Cristo quer através da sua palavra, principalmente aos indecisos, que a gente o quê? Purifique o nosso coração. Porque se não for assim, igreja, é difícil. Se não for assim, nós vamos continuar o quê? Com as nossas contendas, com as nossas brigas, com as nossas marras, com o nosso egoísmo, com a nossa falta de sabedoria. A única notícia que eu tenho que ela não é boa. Não é fácil reconhecer a nossa miséria. Não é fácil reconhecer os nossos pecados. Não é fácil reconhecer o que nós estamos passando para com Deus. A coisa mais difícil que tem, e eu me coloco nesse meio, é nós reconhecermos quando estamos errados. Porque quando o avião está longe, Deus ele vai te cegando e vai me cegando.
Então, que em nome de Jesus Cristo, pela ação do Espírito Santo, você receba essa palavra hoje. Não deixe Deus se afastar. Vá para o aeroporto, enxergue Deus de uma forma grande. Não deixe o diabo cegar o entendimento. Tiago, o irmão de Jesus, ele diz o quê? Para que a gente se humilhe. Humilhação vem de humus, de terra. Para que a gente deite no chão, para que a gente o quê? Se humilhe, busque ao Senhor de todo o nosso coração. A gente às vezes sofre porque quer. Que o Espírito Santo do Senhor, igreja, possa falar isso com você. Porque nós precisamos que a gente ore mais, que a gente busque mais. E a segunda coisa que o Tiago está dizendo aqui é sobre o quê? A maledicência. Que é outro fator, amados, é outro fator que eu e você temos que tomar atenção. Todos nós somos ovelhas, sim ou não? Sim ou não? Quem não é ovelha aqui? Quando você fala mal do outro, sabe o que você está fazendo? Você está manchando a ovelha. Porque a ovelha para Cristo é o que? Ela é branca. Ela é cristalina. Então, quando você, pela sua palavra, fala mal de alguém, de alguma ovelha, você está manchando essa ovelha. Então, que em nome de Jesus, igreja, em nome de Jesus, a gente busque o Espírito Santo para não ser maledicência, para a gente não falar mal. E geralmente, igreja, essa maledicência, ela vem da nossa casa. Às vezes a gente fala mal dos nossos filhos na frente dele, da nossa filha, da nossa esposa. Sim ou não? Só acontece isso comigo, não? Sim ou não? Então que a gente refreie a nossa língua, que a gente não manche. Nós como homens e sacerdotes, nós não temos o direito de manchar as nossas esposas. Nós não temos o direito de manchar os nossos filhos. Não é? As nossas esposas, vocês não têm o direito de manchar os vossos esposos. Vocês não têm direito de manchar os vossos filhos. Porque nós servimos um Deus misericordioso, bondoso e amoroso. Que Ele não nos mancha. Porque Ele deu a vida dEle para nós. Amém, igreja? Então que a gente seja isso também com quem? Na nossa família, que é o núcleo, que é o centro. Eu não posso manchar a Ana. Eu não posso manchar o Giovanni, eu não posso manchar a Laurinha, e eles não podem me manchar. Então a segunda coisa importante, além de nós estarmos com o avião bem pertinho, é que a gente ame o avião e ame todos os que estão no aeroporto. Em nome de Jesus, é essa a mensagem hoje. E ela entrou muito forte no meu coração, sabe por quê? Porque hoje é ceia. Hoje nós estamos o quê? Podendo ver o avião bem pertinho. Ele está aqui com a gente. Bem pertinho. Então que a gente aproveite esse dia. Que a gente aproveite o Espírito Santo do Senhor. Que a gente ceie com o Senhor. Amém, igreja? Eu quero encerrar esse culto. Eu quero encerrar essa mensagem. Antes do louvor vir, é uma história que faz muito tempo que eu não leio. Faz muito tempo. Faz pelo menos 10 anos. E quando eu estava fazendo o sermão, ela veio para eu compartilhar com você. Eu posso compartilhar com vocês? Prestem atenção, igreja. Era uma vez um rapaz que ia muito mal na escola. Suas notas e o seu comportamento eram uma decepção para os seus pais, que como bons pais sonhavam em vê-lo formado e bem-sucedido. Um belo dia, o pai lhe propôs um acordo. Se você, meu filho, mudar o seu comportamento,
se dedicar aos seus estudos e conseguir ser aprovado no vestibular para a faculdade de medicina, dar-lhe-ei então um carro de presente. Por causa da promessa do pai, o rapaz mudou da água para o vinho, pois o sonho dele era ter o seu próprio carro. Então o rapaz passou a estudar como nunca e a ter um comportamento exemplar. O pai estava feliz, mas tinha uma preocupação. Sabia que o filho não era fruto de uma conversão sincera, mas apenas do interesse em obter o automóvel. Isso era mal. O rapaz prosseguia os seus estudos e aguardava o resultado dos seus esforços. Assim, o grande dia chegou. Fora aprovado para o curso de medicina. Como havia prometido, o pai convidou a família e os amigos para uma festa de comemoração. O rapaz tinha por certo que na festa o pai lhe daria o automóvel. Quando pediu a palavra, o pai elogiou o resultado obtido pelo filho e passou-lhe às mãos uma caixa de presente. Crendo que ali estavam as chaves do carro, o rapaz abriu emocionado o pacote. Para sua surpresa, o presente era uma Bíblia. O rapaz ficou visivelmente decepcionado e nada disse, deixando discretamente o presente de lado. A partir daquele dia, silêncio e distância separavam pai e filho. O jovem se sentia atraído e passou a lutar por sua independência. Deixou imediatamente a casa dos pais e foi morar num campus da universidade. Raramente mandava notícias à família. O tempo passou e ele se formou. Conseguiu um emprego em um bom hospital, adquiriu tudo o que mais desejava, inclusive um carro esporte, e se esqueceu completamente do pai. Todas as tentativas do pai para reatar os laços foram em vão, até que um dia o velho, muito triste com a situação, adoeceu e não resistiu. Faleceu. No enterro, a mãe entregou ao filho indiferente a Bíblia, que tinha sido o último presente do pai e que havia sido deixado para trás. De volta à sua casa, o rapaz, que nunca perdoara o pai, quando colocou o livro na estante, notou que havia um envelope dentro dele. Ao abri-lo, encontrou uma carta. E um cheque. A carta dizia: meu querido filho, sei o quanto você deseja ter esse carro. Eu prometi, aqui está o cheque para você. Escolha aquele que mais lhe agradar. No entanto, eu fiz questão de te dar um presente ainda melhor, a Bíblia Sagrada. Nela, aprenderás o amor de Deus e fazer o bem, não pelo prazer da recompensa, mas pela gratidão e pelo dever da consciência. Comovido pelo remorso, o filho caiu em profundo pranto. Qual o seu relacionamento com Deus? O que te move servir a Deus? Um carro? Um emprego? Ou Ele? Que o Espírito Santo do Senhor responda essa pergunta para você. Vamos ficar em pé.